A voz do cidadão. 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 Boa tarde, cidadãos e cidadãs. Vou comentar também hoje uma manifestação pública do cientista político Marcelo Nerlin, da USP, né? A propósito da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nesta semana que passou, que ordenou a retirada de crucifixos de todas as salas de repartições da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Uma decisão polêmica, muito bem defendida pelo desembargador Cláudio Maciel, do Tribunal, que definiu a própria essência do artigo 19 da Constituição Cidadã, que determina o seguinte: é vedado expressamente à União, a estados e municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhe o funcionamento ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Portanto, é muito clara a Constituição no seu artigo 19 quando define, dentro de uma tradição que vem da Constituição de 34, de 37, de 46, mesmo a de 67, não é? De que o Estado brasileiro é laico, o Estado brasileiro tem de ser laico para que possa garantir o próprio direito do cidadão à liberdade de crença, liberdade de escolha, liberdade de expressão, essas liberdades que são de foro íntimo de um cidadão tratado como um cidadão consciente, adulto, plenamente consciente de seus deveres e direitos, mas é um momento decisivo de cidadania da Constituição e que o desembargador, no seu voto, onde decide que realmente o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não poderá mais ter essas menções visuais do símbolo maior do cristianismo, que é a figura de Jesus Cristo crucificado. Por essa razão, o professor Marcelo Nerlin diz o seguinte: eu que tenho formação cristã, como eu também, como a maioria dos brasileiros, se tivesse que aceitar um símbolo de fé, não seria de hipótese nenhuma o Cristo crucificado, o Cristo pecador, o Cristo injustiçado pelos homens, e sim o Cristo cidadão, o Cristo vigoroso, o Cristo político e preocupado com a coisa pública, quando expulsa os vendilhões do templo, ou seja, da sinagoga na época, que era o espaço institucional da produção da justiça pelos rabinos para o povo judeu. Que, como vocês sabem, é a primeira grande tradição dos valores universais da própria civilização cristã. Aliás, como diz Mateus, eu anotei aqui, nós temos que separar, como o próprio Cristo disse através do Evangelho de São Mateus, aquilo que é de César e aquilo que é de Deus. Portanto, essa declaração, esse reforço, uma vez que ainda persiste uma demagogia de apelar que o Estado seja iluminado pelo Deus cristão, no momento em que a própria Suprema Corte Brasileira, vamos lembrar aqui, tem ministros de outros credos que não o cristão. De muito rara oportunidade, que abre uma polêmica, uma discussão viva para aumentar e fazer crescer a consciência de cidadania desse país. A voz do cidadão. 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 A voz do cidadão.